Fala galera, eu sou o Joaquim, eu tô aqui no perfil da Analisa Vasco para falar sobre as principais notícias nessa longa semana de Vasco. Sim, ainda estamos na quarta-feira, mas tem bastante coisa pra gente falar sobre. Vamos lá. A primeira notícia é sobre a mudança de horário do jogo entre Vasco e Botafogo, hein, que vai acontecer ainda nessa semana. O jogo inicialmente ia ser às 4 horas da tarde, mas por conta desse desse calor infernal que tá fazendo no Rio de Janeiro, o jogo acabou sendo adiado para as 6h30. Até nessa última semana, o jogo entre Vasco e Flamengo seria mais cedo, mas a diretoria do Flamengo pediu para que o jogo fosse às 9h45 por conta do calor que está fazendo no Rio de Janeiro e que é impossível os atletas performarem o melhor que podem nesse sol, nesse sol quente que está fazendo aqui. Ainda sobre o jogo do Botafogo, Alexandre Barbosa e Alex Telles não vão para o jogo, por conta da suspensão que eles tomaram, por conta da briga do Flamengo no último clássico entre os dois times cariocas. A briga aconteceu no último lance do jogo, na verdade no final do jogo, já após o apito final, entre Bruno Henrique, Gerson, Alexandre Barbosa e Alex Telles. Então, os dois principais do Botafogo, que mais se exaltaram, acabaram tomando essa punição e estão fora do clássico contra o Vasco. Boa notícia, né? Sobre as contratações, o Vasco venceu a disputa com clubes europeus na contratação do Nuno Moreira, quase que não sai. O clube aceitou pagar uma multa de 3,5 milhões de euros para poder liberar o jogador, e o jogador deve chegar aqui no Rio de Janeiro nas próximas semanas para poder assinar contrato com o Vasco. Um atacante que o Vasco preza muito porque até no último jogo contra o União Rondonópolis ficou escancarado a falta que faz um atacante de lado, né? Um atacante rápido que ataca espaço, que não dá para continuar com o que a gente tem até a volta do Adson e do David. Ainda sobre contratação, mas não falando para fechar contrato, o atacante Lorde Augusto, o angolano que joga na Turquia, abriu uma live recentemente no seu Instagram e a live foi praticamente só sobre Vasco. Os torcedores do Vasco invadiram a live do jogador, o jogador falou muito sobre o Vasco e eu trouxe aqui algumas notícias, alguns pontos legais para trazer para vocês sobre essa live que ele abriu. Em determinado momento da live, o jogador abre uma aspa que ele fala assim: o Vasco podia vir aqui me buscar de helicóptero, de avião, de paraquedas, mas eu só quero vir pro Vasco. Venham me buscar de qualquer jeito. O jogador está muito feliz com a possibilidade de poder jogar no Vasco e ele falou muito sobre os trâmites que ele está passando lá na Turquia por conta disso. Ele falou que está sendo multado pelo clube porque está faltando treino, chegando atrasado em treino, fazendo um monte de besteira, digamos isso, por lá, por conta da sua vontade de vir pro Vasco. Ele já praticamente largou o clube de mão, não foi nem relacionado na última partida e está louco com a possibilidade de vir aqui pro Vasco. Ele também revelou que recebeu várias outras propostas de outros clubes, mas sequer o viu. Ele só está focado aqui no Vasco, quer muito conhecer o Brasil. Durante a live ele até abriu uma oportunidade para um torcedor o vascaíno vim falar com ele na live, né? E o torcedor até brincou, não vale citar algumas coisas que eles falaram aqui, mas quem quiser pode ir lá ver, tá no nosso perfil. Todas as aspas que ele soltou tá no nosso perfil no Analisa Vasco, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky, qualquer coisa que você pesquisar, a gente vai estar lá. Pode ir lá dar uma olhada que vai estar a entrevista completa dele lá. Entrevista não, né? A live que ele abriu. Caso nenhum desses jogadores dê certo, o Vasco tem um plano B. E o nome dele é Palácios, o ex-jogador do Atlético Mineiro, o atacante também. O Vasco tenta a contratação dele por empréstimo, com uma opção de compra junto ao Atlético Mineiro, caso as negociações com o Lorde Augusto e Nuno Moreira não avancem também. Agora saindo um pouco do futebol, falando sobre basquete, sobre o R10 Score Vasco. O Vasco e o Flamengo foram multados pelo STJD por conta da última confusão no último jogo, no último clássico, né, entre os dois. O Flamengo foi punido e vai ter que pagar 45 mil reais, e o Vasco foi punido também e vai ter que pagar 48 mil reais. O Flamengo teve um jogador punido que vai ficar fora por 3 jogos, e o Vasco teve 3 peças, 2 jogadores e um coordenador suspensos nas próximas partidas. O Humberto foi suspenso por 3 jogos, o Eugênio foi suspenso por um jogo, e o GG, coordenador da modalidade, foi suspenso por ter invadido a quadra. Aquele fatídico jogo que a gente foi assaltado à mão armada. Mas contra eles não tem muito o que esperar, né? Contra o rival as coisas são sempre assim. E para fechar, voltando ao futebol, o Vasco deve apresentar uma proposta de renovação para o Ryan, que acabou marcando um dos gols da nossa classificação, nossa suada classificação contra o União Rondonópolis, e que acabou de voltar do Sul-Americano Sub-20, que se sagrou campeão, jogou muito bem, se destacou muito, e o Vasco deve apresentar uma proposta de renovação para ele, claro, mirando
mira numa futura venda no nosso CRIA, que seja uma grande venda, e que se ele ficar para esse ano, que seja um grande ano no nosso CRIA, no nosso Ryan. E galera, eu trouxe aqui as principais notícias dessa semana, mas você pode acompanhar tudo nos nossos perfis nas redes sociais, como eu falei anteriormente no vídeo. A gente está em qualquer rede social que você buscar aí por aí, tá bom? Estamos aqui no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no YouTube agora, acabamos de voltar com o YouTube. Pode pesquisar lá sempre com Analisa CRVG ou Analisa Vasco, tá bom, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo.